paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Hoje iniciamos no capítulo 16 de Mateus. Estamos trabalhando esse livro. Vai ser de 1 ao 20. O tema é duvidar é pecado. Dúvida e pecado andam juntos. Você sabia? Ficar duvidando, questionando das coisas é um pecado. Andam juntos. E isso é um perigo. Vamos ver na palavra de Deus, capítulo 16. Chegando os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que ele mostrasse algum sinal do céu. Veja que os saduceus e os fariseus sempre estavam ali, surretamente, né? De uma forma sutil, querendo pegar Jesus em alguma situação. Isso acontece comigo e com você. Veja aí. Mas ele respondendo disse: quando é chegada a tarde, dizeis haverá bom tempo, porque o céu é turvo. Pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não sabeis diferenciar os sinais dos tempos? Nossos pais, os antigos, tinham muito isso, né? Do tempo, a chuva vai acontecer, e realmente acontecia. E ele fala dessa tradição daquela época, que eles sabiam diferenciar, mas não sabiam dos sinais dos tempos. Jesus chamou eles de hipócritas. Sabe por quê? Porque além dele querer estar atacando Jesus, eles pegavam coisas simples e não se preocupavam com sua vida com Cristo. Eles duvidavam de Jesus. Por isso que eu botei que dúvida e pecado andam junto. Então, irmãos, isso é muito perigoso. Jesus chamou eles de hipócrita, porque eles se preocupavam com certos hábitos, costumes, tradições, mas veio querer saber do final dos tempos. A palavra deixa bem clara. Tudo que está acontecendo já é final dos tempos. Naquela época eles já sabiam, mas eles se preocupavam com os interesses deles e duvidavam das coisas do Senhor, principalmente do próprio Jesus. Uma grande geração má e adúltera, veja o que o Senhor disse com eles. Pedem um sinal, porém nenhum sinal lhes será dado, senão o sinal do profeta Jonas, e deixando-os retirou-se. Jesus disse só o de Jonas. Jonas pregou, foi desobediente, teve que ir para a boca do peixe, mas pregou. E quando pregou, aquele povo difícil de Nínive aceitaram Jesus. Não duvide, faça o que Jesus manda. Não duvide, espere o agir de Deus. Não duvide, tenha paz e paciência e fé, porque duvidar anda junto com o pecado, viu? Veja que ele disse tudo isso e saiu, porque ele deixava tudo bem claro e ia embora. Ele pregava, era sim, sim, não, não. Dependia deles e depende de mim e de você. Crer e andar na palavra do Senhor. Não duvidar e ficar atrás de coisas que não edificam a nossa vida. Como ele estava preocupado em querer sinais que já tinha. Passando seus discípulos para o outro lado, tinha esquecido de trazer pão. Às vezes a gente se esquece de alguma coisa, né? Guarde bem essa frase. Foram para o outro lado. Se esqueceram de trazer pão. Jesus lhe disse: adverte e acautelai-vos dos fermentos dos fariseus e saduceus. Jesus ali não se preocupou porque eles esqueceram do pão. Ele mandou eles ter cuidado com o fermento daqueles homens, com as mentiras, com as calúnias, querer defamar Jesus, querer inverter a palavra. E eu e você tem que ter cuidado com esses fermentos, viu? Nossas atitudes, nosso dia a dia. Com o que as pessoas falam, pessoas que se dizem ser profeta e às vezes não passa de um grande fermento. Se cautele e vigie. E eles arrazoavam entre si, dizendo: por que não trouxeram pão? Veja que coisa tão simples. Os discípulos esqueceram de trazer pão. Os fariseus ali, os saduceus, estavam só se preocupando com a vida deles. Aí se preocuparam porque eles não trouxeram pão. Às vezes é assim. Tem pessoas que não se preocupam em adorar a Deus nem fazer por onde ir para o céu, mas se preocupa com uma coisa mínima da minha e da tua vida. Faça o contrário. Deixa elas para lá e segue a palavra e te preocupa em ir morar no céu. Jesus, percebendo isso, disse:
Porque arrazoai entre vós, homens de pouca fé, sobre o não terdes trazido pão. Arrazoai, quer dizer, comenta entre vocês, ainda por cima pessoas de pouca fé, né? Se preocupar. Às vezes a gente também está assim, preocupado com alguma coisa, como Marta. Se preocupe primeiro com o reino do céu. Se preocupe quando anda a sua vida. Vamos nos examinar nós mesmos, como diz lá em Coríntios. Agora não duvide das coisas não, porque dúvida anda direto com o pecado e anula a fé. Não compreendeis ainda, nem vos lembreis dos 5 pães para 5.000 homens e de 4 cestos levantaste? Jesus tinha feito um milagre com aqueles pães e aqueles peixes, mas agora ele estava preocupado com o pão, outros acusando. Lembre-se do que Jesus já fez por você e eu também. Tire a dúvida por conta das adversidades. Não perca seu tempo com bobagem, como eles perderam o tempo acusando os homens que não trouxeram pão aos discípulos de Jesus. Não duvide do que Deus tem com você, mesmo com as lutas. Porque duvidar é anular a fé. Criticar é entrar no pecado. Nem dos 7 pães para 4.000 de 4 cestos levantaste? Veja, foi necessário Jesus lembrar de tudo que ele já tinha feito. Porque aquelas pessoas estavam preocupadas, duvidando e esquecendo o que ele já tinha feito. Os discípulos. E muitas vezes eu e você está assim. Então compreenderam que não disseram que guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e saduceus. Quando ele deu toda essa orientação, os discípulos compreenderam que não se preocupasse com o pão, mas cuidasse com o fermento, com o pecado daquelas pessoas, para não envenenar eles, como eu e você hoje. Vamos vigiar. E está na palavra. Chegando Jesus à parte de Cesareia do Filho, interrogou seus discípulos, dizendo: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Agora ele fazia uma pergunta para aqueles discípulos. Pergunta de um grande psicólogo, de quem conhecia tudo, mas queria ver o que estava, o que eles iam falar. Para os homens, os discípulos mesmo se examinar. Às vezes o Senhor nos coloca em situações difíceis para a gente ver o que está nas nossas vidas. Se a gente tem fé, se a gente está duvidando, sabia? E eles disseram, um João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outros do profeta. Um dos profetas. Quer dizer, disseram a Jesus o que Jesus sabia. Veja a resposta de Jesus. Disse-lhe ele, e vós, que dizeis que eu sou? Agora Jesus queria saber para ele falar com a boca, porque o Senhor já sabia. Às vezes Jesus quer que eu e você clame, mas ele já sabe o que está aqui dentro. Viu? Se falta de perdão, mágoa, tem que perdoar de verdade, porque ele sabe. Simão Pedro respondeu e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que palavra gloriosa. Vê a resposta de Jesus. Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Aquelas palavras de Pedro, foi Deus que revelou a ele. Quando Deus usa a mim e a você, não é mérito nosso, não. Vem do céu. Não se exalte, não, para Deus não ser abatido. Deus não abater. Porque até seu estudo que você tem, que você conquistou, você tem saúde, você é inteligente, mas veio lá de cima, não veio de você, não. Se você tivesse nascido numa cama, só vegetando, então tudo é dele. E um dia vamos voltar para ele. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus já estava profetizando e dizendo a ele que ele ia ser um grande homem na palavra de Deus. E a gente sabe que Pedro ali estava com ele, mas estava pecando, ia negar ele. Tem pessoas que estão na igreja, mas ainda não são salvos. Não cabe a mim a você criticar, não. Não cabe a mim a você apontar, não. Porque é um Pedro. Amanhã vai ser bênção. E aqueles também que dizem que eu não sou de Deus nem você, descanse. Porque quem conhece é Jesus. Eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que é ligado na terra será ligado nos céus, e tudo que é desligado na terra será desligado no céu. O Senhor nos dá o dom da palavra para a gente profetizar e abençoar. O que a gente abençoar aqui é ligado no céu. Se a gente amaldiçoar lá, também é amaldiçoado. Vamos ter cuidado. Porque do jeito que ele deu as bênçãos a Pedro e a autoridade, ele dá a mim e a você. Mas é para usar para a glória dele. Para terminar o 20. Então mandou seus discípulos que ninguém dissesse que ele era Jesus o Cristo.
Ele disse isso, mas é claro que ele dizia. Jesus era discreto, mas a fama de Jesus ia longe. E se eu e você for servo e serva de verdade, as pessoas veem. Não precisa a gente se justificar, não. O que vai fazer a diferença é nossas atitudes. Crente é se ensina ou não, o que passa disso é do maligno. Não ande com mentira, com fofoca, não. Agora lembre-se, dúvida e pecado andam juntos. Vamos andar com a verdade sem duvidar. Independente do que esteja passando, na hora certa vem bênção. É para provar a nós. Amém? A paz do Senhor. Fiquem todos com Deus e até amanhã.